Esse é um casal com sérios problemas na cama. E acredite, isso representa bem a minha vida até poucos meses atrás. Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Marcelo Nogueira e eu vou compartilhar aqui com você, nessa breve apresentação, um antigo método caseiro pouquíssimo conhecido, mas muito poderoso e eficaz, que vai te dar o controle total do seu tempo de ejaculação, até chegar ao ponto em que você poderá decidir a hora exata em que vai querer gozar. E não importa a sua idade, e se você namora há pouco tempo ou se está casado há anos. Também não importa se atualmente você dura apenas alguns segundos, ou se quer aumentar seu tempo de 10 para 20, 30 minutos. O que realmente importa nesse momento é que, se você quer mesmo mudar a sua situação, tudo o que você precisa é prestar bastante atenção no que eu tenho para te revelar nos próximos 5 minutos. Eu vou te explicar a razão científica por trás da minha descoberta e te mostrar como você pode curar para sempre a sua ejaculação precoce através desse método caseiro que é simples de fazer, porém muito eficaz. E isso com resultados reais que você vai poder comprovar. E eu tenho certeza de que você não verá isso na TV, muito menos no Google ou YouTube. Nem mesmo seus amigos ou conhecidos vão compartilhar isso com você. Acontece que eu tinha sérios problemas de ejaculação precoce, desde meus primeiros relacionamentos. E nunca, mas nunca mesmo eu conseguia durar mais de 1 ou 2 minutos na cama. E agora consigo me segurar por cerca de 45, 50 minutos sem ejacular. E isso sem precisar de cremes, sprays e preservativos para retardar a ejaculação, ou de antidepressivos que têm inúmeros efeitos colaterais perigosos e podem causar até a perda de sua ereção. Também não é preciso truques estranhos na hora do sexo, como a tal técnica da distração, do tipo fazer cálculos ou pensar nos avós transando. Imagine uma coisa dessas. É bem capaz de você broxar se ficar pensando nesse tipo de coisa. Acredite, você não precisa usar nada dessas técnicas manjadas que aparecem muito por aí, principalmente na internet, tipo aquela de parar e começar, ou masturbar-se antes da relação, e outras dessas baboseiras que realmente não funcionam. Eu sei que não funcionam porque durante anos e anos eu testei todas essas técnicas e muitas outras, sem nenhum resultado satisfatório. E hoje eu posso te afirmar que, se eu tivesse obtido anos atrás essas mesmas informações que eu vou te passar nos próximos minutos, eu com toda certeza não teria sofrido tanto em meus relacionamentos, chegando até ao ponto de evitar contato com as mulheres. Lembro que na época da faculdade e depois nos barzinhos, eu ficava sempre na defensiva e não tomava iniciativa com as mulheres, com medo de acabar na cama com uma delas e gozar rápido demais, como sempre acontecia. Depois tinha que ficar inventando desculpas esfarrapadas que não colavam mais. Enfim, eu já estava bem cansado de tudo isso. Mas agora, graças a Deus e esse método caseiro que descobri por acaso, tudo isso é passado para mim. Por isso eu quero que você se imagine daqui a poucos dias, quando estiver conseguindo durar o tempo suficiente para sua mulher ter múltiplos orgasmos, quando estiver conseguindo satisfazê-la completamente, todos os dias e na hora que ela quiser. Imagine também não ter mais que enfrentar o olhar de frustração ou raiva após você gozar rapidinho e deixá-la para trás. Isso acontecia muito comigo. Por isso, até hoje eu me lembro quando consegui durar mais de 25 minutos pela primeira vez. Eu fiquei tão feliz que simplesmente não conseguia parar de sorrir. Acho até que minha parceira ficou sem entender nada na hora. Mas hoje ela entende o motivo e eu já te explico o porquê. Mas agora, quero te fazer uma pergunta bem simples. Atualmente, você consegue segurar quanto tempo sem gozar? 1, 5, 10 minutos? Lembre-se de que não vale contar as preliminares. E que às vezes a gente é enganado pelo tempo. Quando acaba, a gente tem a sensação que até duramos bastante. Mas aí, quando olhamos na expressão dela, vemos que não duramos nem um décimo do que ela queria ou precisava. E não adianta ela falar que foi gostoso, que está tudo bem e tal. No fundo, sabemos que o sexo foi decepcionante para ela naquele momento. E por mais que a sua mulher seja parceira e compreensiva, uma hora ela pode chegar no limite, se é que já não chegou. O que acontece é que muitas vezes a gente esquece que as mulheres gostam e precisam de sexo tanto quanto nós homens. E além disso, elas precisam se sentir atraentes, desejadas. E quando isso não acontece, antes mesmo de vocês perceberem, já estarão evitando o sexo um com o outro. Você, por medo de gozar rápido e deixá-la para trás, e ela, por causa da certeza de que não vai chegar nem perto de gozar. Em minhas pesquisas, eu descobri que a Universidade de Birmingham
fez um experimento científico e chegaram à conclusão de que, em média, uma mulher demora cerca de 15 minutos para atingir o orgasmo. Então, se você atualmente não consegue durar pelo menos 15 minutos na cama sem gozar, você terá sérias dificuldades para satisfazer de verdade sua mulher. Como eu disse antes, ela pode até dizer que está tudo bem, mas na verdade está frustrada e infeliz, e você no fundo sabe disso. Nesse caso, ela pode se sentir forçada a encontrar uma válvula de escape, vibradores, amantes ou até mesmo passar a não querer mais sexo com você. E isso, meu amigo, pode ser o começo do fim. Acredite em mim, eu sei do que estou falando, pois aconteceu comigo. Por isso, agora eu preciso muito da sua atenção. Quero deixar muito claro para você que o que eu vou te revelar aqui não é um simples tratamento ou uma correção temporária, dessas que te ajudam por um tempinho, mas não resolvem o seu problema. Isso você encontra aos montes por aí na internet. O que eu tenho para te mostrar é o exato método caseiro que eu usei para curar definitivamente a minha ejaculação precoce, sem antidepressivos, sprays e truques estranhos, ou algumas dessas besteiras que encontramos por aí todos os dias. Por isso, fico muito feliz em dividir esse método com você, e eu te garanto que após você aplicá-lo em si mesmo, você finalmente terá o domínio total sobre sua ejaculação, e vai ser você que vai decidir o momento em que vai querer gozar. Seu único limite será o seu fôlego, então te aconselho a procurar uma academia o mais rápido possível, se ainda não pratica exercícios. Pois pode acreditar, enquanto você tiver fôlego, você estará lá, no controle, sem gozar. E repito, para isso não importa quantos anos você tenha, quantos quilos você pesa, se é solteiro ou casado, se tem dias de namoro ou anos de casamento. Também não importa se atualmente você não dura mais que o palitinho de fósforo lá do início dessa apresentação. Agora eu quero compartilhar com você exatamente como funciona esse método caseiro que curou a minha ejaculação precoce. E só para que você entenda como eu descobri essa cura natural que mudou a minha vida, eu quero te contar rapidinho quem eu sou. Como eu disse lá no começo, meu nome é Marcelo Nogueira, tenho 32 anos e eu sou de uma cidade na região metropolitana de Goiânia. Eu estou noivo há 6 meses de uma mulher maravilhosa, que não posso dizer o nome aqui, senão ela me mata. E, para te falar a verdade, ela não queria que eu gravasse esse vídeo de jeito nenhum, com receio de nos expor, o que ela não deixa de ter razão. Então, eu logo vou ter que retirar esse vídeo do ar. Portanto, é melhor você aproveitar enquanto ainda pode e assistir até o final. Acontece que eu só descobri esse método caseiro porque aconteceu uma verdadeira tragédia no meu relacionamento anterior. Foi com a Fabi. Meu relacionamento com a Fabi, é claro que esse não é o nome verdadeiro dela, mas vou chamá-la assim. Durou 2 anos e 8 meses. E eu me lembro até hoje do dia em que ele acabou, pois foi um dos piores e mais humilhantes dias da minha vida. E olha que eu já tive muitos momentos ruins por causa desse maldito problema. A Fabi, na verdade, foi uma guerreira, porque ela aguentou por quase 32 meses o meu problema de ejaculação precoce. E se ainda não bastasse, eu nunca consegui fazê-la gozar. Ela ainda tinha que conviver com minha baixa autoestima e insegurança, e a droga da insegurança provoca crises bobas de ciúme. Sem falar da falta de vontade de fazer sexo, digamos assim, por causa da certeza de que você vai ter um desempenho ruim. Às vezes, a gente passava até quase 2 semanas sem transar. Então é claro que eu sabia que nossa vida sexual não ia bem, mas nunca pensei que ela um dia fosse me deixar ou trair, porque eu achava que estávamos compensando isso de outras formas, pois sempre procurei ser muito gentil com ela, sempre tentei dar do bom e do melhor. Eu dava presentes, mimava, mandava mensagens apaixonadas, levava para viajar sempre que podia, comprava flores, chocolates, enfim. Achava que estava sendo um namorado perfeito, tirando, é claro, a parte em que eu sempre gozava antes dela e a deixava na mão. E acho que foi só por eu tratá-la tão bem assim que o nosso relacionamento ainda durou todos esses meses. E o que aconteceu comigo já deve ter acontecido com você. Ou infelizmente pode vir a acontecer. Eu chamo de desastre total. Em meados de outubro, eu notei que ela estava muito diferente comigo. Isso já vinha há umas 2 semanas. Então achei que poderia melhorar a situação, levando ela para passear no fim de semana, no Hot Park, que é um resort perto de Caldas Novas. Para falar a verdade, eu gastei até o que não tinha para poder fazer essa viagem, pois achei que isso amenizaria um pouco a frustração dela comigo. E realmente melhorou.
Ela ficou muito feliz e estávamos nos divertindo bastante. E então, na segunda noite, que era a nossa última noite lá, nós bebemos um pouco e no começo da noite fomos para uma piscina mais isolada, lá no Parque das Águas. Como estávamos bem relaxados, logo começamos a dar uns amassos, e aí a coisa foi esquentando tanto que precisamos correr para o nosso quarto. Nós estávamos tão loucos de tesão que eu tive que usar uma toalha para dar uma disfarçada no volume. Já chegamos no quarto praticamente pelados e nos pegando, parecendo dois adolescentes, e foi aí que a coisa desandou. Acho que por causa do local, da bebida e do tesão acumulado, ela acabou criando uma expectativa de que aquela seria a noite. Imagino que ela pensou que seria ali, naquele momento, que eu mudaria tudo e faria ela gozar de verdade, e que a gente transaria como nunca. Só que, infelizmente, não foi bem isso que aconteceu. Como eu já estava bem excitado por causa da pegação lá na piscina, sem contar o tesão por termos começado em um local proibido e essas coisas, nessa altura você já deve imaginar o que aconteceu. Claro, aconteceu o óbvio. Poucos segundos após a penetração, eu já gozei. Durei menos do que a mixaria de tempo que eu durava normalmente. E para piorar a situação, se é que tinha jeito de piorar, como eu tinha bebido um pouco, eu praticamente desmaiei após ser gozado. E deixei ela ali, cheia de tesão acumulado e muito, mas muito frustrada comigo. Passado algum tempo, eu comecei a me recuperar, então eu logo tratei de pedir desculpas. Mas ela, em vez de dizer que estava tudo bem, como sempre fazia, dessa vez ela simplesmente ficou me olhando com expressão vazia e me deu apenas um aceno de cabeça. Mais tarde, na mesma noite, eu até ensaiei de tentar provocá-la novamente, tentando começar de novo e gerar um clima. Mas tudo o que recebi foram beijos frios e uma desculpa de cansaço. Ela logo pediu para a gente ir dormir, pois tínhamos que acordar bem cedinho no outro dia, para voltarmos para nossa cidade. Eu não sabia naquela hora, mas essa foi a nossa noite de despedida. Então, aquela é a lembrança final que ela tem de mim, como namorado e como homem. No outro dia, já em nossa casa, nesse tempo a gente dividia um apartamento há cerca de 8 meses. Quando eu cheguei do trabalho, ela estava no banho, e eu encontrei o celular dela em cima da cama, destravado e com o WhatsApp aberto. Confesso que até hoje eu não sei se foi esquecimento dela ou se ela fez de propósito. Eu nunca fui de bisbilhotar o celular dela, acho isso muito invasivo. Mas como ela estava esquisitíssima comigo e estava lá aberto, eu resolvi espiar. E tinha uma conversa no grupo de amigas dela, onde, entre outras coisas, bem humilhantes para mim, ela falava que não aguentava mais e que ou ia me largar ou ia arrumar um cara para transar, sem eu saber. E assim poder saber o que era gozar de verdade. E as amigas dela caíram matando, claro. Não só apoiavam, como já estavam sugerindo nomes de caras para ela sair, alguns até de conhecidos nossos. E para piorar a humilhação, ainda fui obrigado a ler que um deles conseguia durar mais de 40 minutos, segundo essa amiga dela, que ainda frisou que já tinha ficado com o tal fulano. E ela, inclusive, já tinha passado até o contato do cara. E já estava lá, agendado no celular da Fabi. Cara, acho que você deve imaginar o que eu senti naquela hora. Quase vomitei. Parece que o chão tinha sumido embaixo dos meus pés. Não sabia se gritava de raiva ou se chorava de tristeza. E no fim, não fiz nenhuma coisa nem outra. Fiquei ali, parado como se fosse um zumbi. Até que ela apareceu e me viu com o celular na mão. E então tivemos a nossa última conversa como casal. Ela até chorou, pediu desculpas, mas disse que realmente não aguentava mais, que tinha tentado, insistido, mas que não via mais como continuarmos juntos, pois não estava mais feliz comigo. Tenho que te confessar que eu não consegui dizer nada. Estava engasgado, humilhado, me sentindo um lixo de homem. E o pior é que foram 2 baques ao mesmo tempo. Pois ali na hora eu me dei conta de que, além de ter acabado de perder a mulher que eu amava, porque simplesmente não conseguia satisfazê-la, eu ainda tinha certeza de que enquanto eu estivesse com esse inferno de problema, dificilmente arrumaria outra mulher que tivesse a paciência que ela teve comigo. Então eu simplesmente não tinha o que falar para ela. Ia falar o quê? Que iria melhorar? Que jeito se eu já tinha tentado de tudo no tempo que a gente estava junto e nada tinha dado certo? E então foi assim que terminamos. Fiquei praticamente um mês em um estado de quase luto. Eu já tinha até ouvido falar que você só conhece seus verdadeiros amigos quando está na pior, e descobri que isso é verdade da pior forma possível. Por causa da humilhação que eu estava sentindo, de início eu não contei para ninguém o motivo pelo qual ela havia me deixado.
Para falar a verdade, eu até tentei fazer parecer que era eu que tinha terminado, mas isso não deu muito certo, pois a gente tinha muitos amigos em comum, e logo a história se espalhou, para minha vergonha e desespero. Das pessoas que eu achava que ia receber apoio, eu recebi foi gozação e risadas. E outros simplesmente me evitavam, pois eu tinha ficado muito para baixo e não era uma boa companhia para ninguém. Foi aí que surgiram para me ajudar as pessoas